Bom, como eu falei no outro vídeo, a constituição do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos e o coração, tá? Os vasos, eles levam o sangue do coração para o corpo e dessas partes do corpo voltam em direção ao coração. O coração, então, impulsiona esse sangue através da contração muscular. Então, nosso coração nada mais é do que uma bomba que faz esse impulsionamento. A grande questão, gente, é aquela história que eu sempre falo para vocês. Para descer, né, todo santo ajuda. Então, jogar o sangue para baixo não é o maior dos problemas do nosso corpo. É trazer ele de volta para cima de novo, tá? Então, esse impulsionamento, esse coração, ele tem que funcionar de forma muito eficiente, com uma contração muito boa, para que haja uma circulação perfeita aí dentro dos vasos sanguíneos. Esses vasos, eles têm formações tubulares, tá? Que levam o sangue para o corpo, ou seja, eles são em formato de tubo, como se fosse um canudinho. A gente tem, então, as artérias, as veias e os capilares, tá? Artérias, veias e capilares, não são dessa cor, obviamente, né? Mas é só para representar a questão do sangue que eles transportam. As artérias de pequeno calibre são chamadas de arteríolas e as veias de pequeno calibre são chamadas de vênulas. As válvulas presentes nas veias impedem o retorno venoso. Então, assim, ó, veia levam o sangue do corpo, tá? Para o coração. Então, tudo que entra no coração entra por veia. A veia, ela é um vaso mais fino, tá? Mais elástico que a artéria, tá? E permite essa passagem. Outra vantagem da veia. A veia normalmente tem válvulas que fazem com que o sangue só percorra num sentido, tá? Que é o que tá mostrando aqui, ó. Quando as válvulas estão abertas, ele percorre só num sentido. Não permite, então, um retorno venoso. Qual que é o problema disso? Eu ficar jogando sangue de volta para baixo e não consigo bombear de volta pro coração. É o que acontece, por exemplo, quando as pessoas têm varizes. Essa válvula fica frouxa, retorno venoso fica prejudicado, e essa pessoa vai ter dores nas pernas constantes, enfim, tá? As artérias são vasos mais grossos, porque ele tem que aguentar a pressão do sangue que sai do coração. Então, tudo que sai do coração sai por artérias, tá? A artéria aorta, a artéria pulmonar, tá? São todas artérias que levam o sangue do coração em direção ao corpo, ao cérebro, aos pulmões, tá bom? Os capilares, eles são vasos pequenininhos, são vasos que estão no tecido, eles que adentram o tecido. A parede deles é uma parede com as células um pouco mais espaçadas que permite a passagem de substâncias e oxigênio, tá? Então, são vasos mais finos. E aí, assim, né? O sangue sai do coração por artérias, aí quando ele vai adentrando os órgãos, ele vira a arteríola, que é uma artéria um pouco mais fina. Depois de arteríola, ele vira capilar, tá? Aí na hora de voltar esse sangue, vai virar vênula, que é uma veia mais fininha, e depois a veia que é maior, tá? Então, os capilares acabam ligando as artérias às veias, tá bom? Bom, o coração, ele é um órgão oco, tá? De tecido muscular estriado cardíaco. Tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, átrios em cima, ventrículos embaixo. O músculo cardíaco é o miocárdio, que é um tecido irrigado pelas coronárias, tá? Artérias coronárias, então percorrem esse coração em volta dele. E a obstrução das coronárias leva, então, ao desenvolvimento do infarto. E aí, o infarto, ele vai ser um infarto fulminante, ou ele pode ser um infarto de uma região só do coração. O infarto fulminante, gente, é assim, ó. Se eu faço bloqueio de uma artéria num ponto muito grande, onde tem irrigação de uma região muito grande, esse coração para de bater, tá? Então, a pessoa morre. Agora, se eu tenho um infarto de uma região pequena, né, na ramificação dessa artéria, a chance dessa pessoa sobreviver, ela é uma chance bem maior, tá? O sangue sempre chega ao coração, então, pelas câmeras superiores, tá? Então, o sangue sempre chega pelos átrios. Depois de passar pelos átrios, ele vai, então, para os ventrículos, que é as câmaras de baixo. Não tem comunicação nem entre os átrios, nem entre os ventrículos, tá? Os 2 átrios são separados entre si da mesma forma que os 2 ventrículos, tá? O que a gente tem comunicação é entre o átrio e o ventrículo do mesmo lado. Não tem comunicação entre os átrios nem entre os ventrículos. Por que tem que ter comunicação entre o átrio e o ventrículo? Porque o sangue passa pelo átrio, pro ventrículo e vai ser jogado por uma artéria. Seja ela artéria aorta, seja ela artéria pulmonar, tá?
A separação entre o átrio e o ventrículo ocorre por meio de uma válvula átrio-ventricular, tá vendo? É uma válvula que permite só o influxo do sangue para baixo, não faz com que ele volte para cima. Se eu tenho um retorno do fluxo, eu tenho o que a gente chama de sopro, essa válvula tá meio frouxa, o fluxo sanguíneo acaba sendo prejudicado, tá? Cada contração do coração a gente chama de sístole e o relaxamento de diástole. Então, por exemplo, o coração tá em sístole, tá? No átrio, ele vai estar em diástole no ventrículo, né? Ou seja, ele vai estar aberto para receber sangue. Quando ele está em sístole no ventrículo, ele está em diástole no átrio. Então, ele vai fazendo esse movimento aqui, tá? Então, a sístole corresponde à fase de egestão ou esvaziamento da cavidade, porque tem contração. E o relaxamento, para receber o sangue de novo, é chamado de diástole. Uma pessoa adulta, né? Então, a gente mede normalmente esse movimento do coração nos batimentos cardíacos, ela tem mais ou menos 72 batimentos por minuto, tá? Uma pessoa em estado normal, sentada durante o dia, tá bom? Se a pessoa tá na atividade física, isso vai aumentar. Se ela tá deitada por muito tempo, você vai medir a pressão dela, vai diminuir. Porque, afinal de contas, gente, o movimento cardíaco, ele depende do nosso decúbito, digamos assim, né? Se eu tô sentada, meu coração tem que fazer uma determinada força pra bater. Se eu tô de pé, ele faz outra força. Se eu tô deitada, ele basicamente não faz muita força, porque, né, como eu falei pra vocês, não tem ação da gravidade ali. O sangue tá circulando de forma horizontal, tá? Então, há uma diferença. Então, por exemplo, aqui a gente tem os átrios em diástole, tá? O átrio tá sendo enchido de sangue. Aí, quando o átrio... Opa, peraí. Quando o átrio entra em sístole, ou seja, ele contrai, quem tá em diástole é os ventrículos, certo? Aí, os ventrículos vão entrar em sístole, tá? Eles vão entrar em sístole pra jogar esse sangue pra fora, pras artérias, e aí o átrio tá de novo em diástole. Então, ele fica fazendo esse ciclo, tá? Com relação à circulação sistêmica pulmonar, entre outras. Então, assim, ó, a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito. Vou falar como é que funciona a circulação. O sangue, ele vem do corpo, vamos começar por aí, tá? O sangue, ele vem do corpo via veia, né? E a veia que adentra o coração é chamada de veia cava. Veia cava superior, o sangue vindo da cabeça, pobre em oxigênio, né? Porque ele passou pela cabeça e saiu de lá. Então, o sangue pobre em oxigênio. Veia cava superior, veia cava inferior. Entra no átrio direito, ventrículo direito. Esse sangue que acabou vindo do corpo é um sangue pobre em oxigênio. Pra onde que eu vou jogar ele pra ele ficar rico em oxigênio? Eu jogo pros pulmões, tá? Ele sai por onde? Por meio da artéria. A artéria que vai pro pulmão, artéria pulmonar, tá? Então, vai ser jogado pras artérias. Foi pras artérias. Aí, nesse processo, ele vai pro pulmão. Ele vai voltar um sangue rico em oxigênio. Ele entra por meio de veia. Se a veia veio do pulmão, veia pulmonar. Veia pulmonar, átrio esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo vai ser jogado de novo, bombeado pela artéria. Vai para onde? Artéria aorta. Artéria aorta superior, artéria aorta inferior que vai para o corpo, tá? Então, isso é circulação. Essa circulação maior aqui, a gente chama de circulação sistêmica. E essa circulaçãozinha menor aqui é a circulação pulmonar, tá bom? Então, a gente tem esses dois modelos de processo de circulação, tá bom? Antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.